Fala galera, beleza? Espero que vocês estejam bem. Eu sou o Renan Marcel e estamos aqui para dessa vez mostrar para vocês como localizar seno, cosseno e tangente de um determinado valor, né? Seja um ângulo em graus ou seja um número real, quando a gente trabalhar com os radianos, no ciclo. Aqui eu vou trazer para vocês a versão em radianos, tá? Mas lembrando que eu já mostrei para vocês em outros vídeos, eu vou deixar aqui no card para vocês e também no final do vídeo, como que faz para vocês chegarem do graus nos radianos. Então entenda que existe uma equivalência, pensando nos graus e nos radianos, eles ocupam a mesma posição. Mas geralmente quando a gente acaba precisando resolver uma função trigonométrica, sempre vai aparecer nos radianos, com aquele valor do π, beleza? E aí é onde vocês acabam se confundindo mais. Pensando em graus, eu acabo comentando qual seria o valor dos graus ali quando eu estiver resolvendo, ok? E se você ficar até o final comigo, eu vou fazer um extra também de mostrar onde que ficaria o eixo da cotangente, beleza? Então, gente, vamos começar? Seguinte, tá aqui aquele ciclo bonitinho, né, que eu já construí para vocês. Então, tenho aí toda aquela nossa primeira volta, então de 0 a 2 π radianos, todos os ângulos, e esses ângulos eles serão essenciais para a gente localizar qual vai ser o seno, cosseno ou a tangente. Só que a primeira coisa que a gente percebe é que não tem tangente. A gente tem o eixo x, que corresponde ao eixo dos cossenos, a gente tem o eixo y, que corresponde ao eixo dos senos, e aí uma dica para vocês, ó, quando a gente pensar em cosseno, pensa na seguinte situação, ó, com sono. Então, uma pessoa que está com sono, ela vai lá deitar, ela vai ficar deitadinha para dormir. Então, para você não confundir o seno, se ele está de pé ou se ele está deitado, né? Se ele está na horizontal ou na vertical, sempre quem fica com sono vai tentar deitar para dormir, para descansar. E quem está sem sono, fica de pé, tá bom? Então, essa é uma diquinha que eu acabo dando para vocês não confundirem. Mas vamos localizar onde está aqui o eixo da tangente. Gente, tangente quer dizer encostar. Então, o eixo da tangente vai ser um eixo que vai ficar encostando nessa nossa circunferência, tá? Eu vou construir aqui de um azul. Eu acho que esse daqui é o azul royal, tá? Então, ela vai ficar encostando ali no eixo, no primeiro quadrante, tá? À direita do nosso zero, onde está terminando a nossa circunferência. Então, eu vou mostrar para vocês, ó, vou dar um zoom out para caber tudo. Então, aqui, ó, esse daqui seria o nosso eixo da tangente. Vou deixar aqui, beleza, coloquei aqui o eixo da tangente. Então, esse daqui é o eixo da tangente. E pensando que ele é paralelo ao eixo y, na vertical a gente tem alguns valores que são importantes. Então entenda que, por mais que aqui onde eu estou sinalizando de azulzinho já tem o 1 que está em preto, esse 1 em preto aqui, ele corresponde ao 1 do cosseno, tá bom? Então toma cuidado porque eu estou usando inclusive as cores para vocês não se confundirem. Então ele é o 1 do cosseno, mas pensando na tangente, a tangente vai estar aqui em azul royal, beleza? E aí pensando nas medidas que a gente tem, aqui mais ou menos, não sei se vocês vão se lembrar daquela musiquinha, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. São medidas aí que a gente consegue chegar fazendo a relação da tangente, né? Que se vocês ainda não sabem é seno sobre cosseno, depois eu posso mostrar para vocês e na verdade eu vou acabar mostrando em algum vídeo. Mas aqui ficaria a raiz de 3 sobre 3. Aqui ficaria o 1 e inclusive percebam que esse 1, ó, ele tem que estar na mesma altura do seno, ok? Lá no eixo y, que seria o seu correspondente. E por último, bem aqui em cima, gente, eu não vou colocar exatamente com precisão, mas bem aqui em cima,
a gente vai ter o valor de raiz de 3. Não sei exatamente se ele é aqui, mas galera, o mais importante de vocês saberem, quando a gente estiver resolvendo, eu vou mostrar para vocês, é que vocês geralmente, né, acabam tendo 3 valores em cada quadrante, você vai ter 3 valores correspondentes no eixo da tangente, no eixo do cosseno e no eixo da tangente. Olha só o que eu estou chamando de valores correspondentes. Ó, 1, 2, 3 valores no eixo do cosseno, 1, 2, 3 valores no eixo do seno e 1, 2, 3 valores de ângulos ou números reais que a gente acaba tendo. Do mesmo jeito que a gente vai ter 1, 2, 3 valores se a gente estiver pensando na tangente. Então, todos esses valores são os valores possíveis ali quando a gente está pensando nessa região do primeiro quadrante. Sacou? E aí a gente vai ter a mesma coisa nos outros quadrantes. Mas deixa eu remover tudo daqui, esses coloridinhos. Esse carinha aqui de azul também sai. E pensando na simetria, eu vou fazer a mesma coisa lá para baixo, tá bom? Então aqui embaixo, gente, eu vou ter também, ó, eu vou ter em azul o menos raiz de 3 sobre 3. Eu vou ter aqui, ó, paralelo ao menos 1 do eixo dos senos, né, que está no eixo Y, vou ter aqui o menos 1. E lá embaixo, bem lá embaixo, mais ou menos aqui, não sei exatamente se vai ser aqui, tá, gente? Qualquer coisa a gente muda. Vai ter o menos raiz de 3. Pronto, tenho todos esses valores e agora eu começo a brincar. O que seria eu começo a brincar? A gente vai de fato para o exercício, né? Porque eu só estava explicando para vocês como chegar em algumas coisas. Então vamos lá, gente. Aqui, ó. Tenho todos esses valores aqui para a gente determinar. Então, cosseno de 3π sobre 4. Como que a gente vai fazer? Então, nosso objetivo, a primeira coisa, é localizar o 3π sobre 4 no nosso ciclo. Então, guarda esse número, né? Lembrando que π é um número, tá, gente? Então, 3π sobre 4 no ciclo. Então, vamos procurar aonde está o 3π sobre 4. Já localizei, ó. Então, se eu quisesse, eu poderia começar do zero, percorrer, cheguei aqui no 3π sobre 4. Ok? Só que eu vou fazer de uma maneira mais direta. Tá aqui, ó. 3π sobre 4 tá aqui. E o que eu vou fazer? Gente, eu vou fazer isso daqui, eu vou fazer um pontilhado de vermelho para sinalizar para vocês aonde que a gente vai chegar. Como a gente está querendo, ó, deixa eu só tirar aqui esse coloridinho do cosseno. Como a gente está querendo o cosseno de 3π sobre 4, ó, eu estou querendo o cosseno do 3π sobre 4. Primeira coisa é, localiza o ângulo, já localizei em azul. Agora, pensa no eixo dos cossenos. O eixo dos cossenos, eu vou colocar ele aqui, ó, em roxinho, tá bom? O eixo dos cossenos está aqui. Lembra disso? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pensar onde que está projetando a sombra do meu 3π sobre 4 sobre aquele eixo. Ou então, eu posso pensar de uma outra maneira. Eu posso pensar qual seria a coordenada x, pensando no plano cartesiano, desse meu ponto, considerando que isso daqui é um ponto, tá, gente? Ó, existe um ponto aqui de coordenada x e y. Só que quem que é a coordenada x? É o cosseno de 3π sobre 4. Quem que é a coordenada y? É o seno de 3π sobre 4. Tá? E é isso que eu vou fazer. Então, eu primeiro vou localizar qual será a coordenada x ou a sombra dele no eixo x. Como sempre perpendicular. Então, se eu fizer isso daqui... Gente, eu sei que não está exatamente perfeitinho, porque lembrando que eu não fiz isso daqui com régua e compasso, tá bom? Mas vocês conseguem perceber que ele corresponde à medida que está no meio, que seria esse menos raiz de 2 sobre 2? Então, o cosseno de 3π sobre 4 é menos raiz de 2 sobre 2, e é assim que a gente vai localizar todos os valores, seja para seno e seja para cosseno. Quando tiver tangente, eu vou mostrar para vocês que tem uma pequena diferença, tá bom? Então, eu vou voltar lá e eu já sei que aqui vai ser menos raiz de 2
sobre 2. Beleza? Vou tentar acelerar um pouquinho agora, senão a gente vai ficar para sempre nesse vídeo, mas a ideia é a mesma para os próximos, tá, gente? Eu só vou tirar aqui tudo isso que eu já escrevi, senão vai ficar muito poluído, né? O ciclo ele já é por si só poluído, né? Mas a gente vai limpando isso daqui e se precisarmos de alguma coisa, a gente reescreve. Bom, eu vou tentar ser um pouco mais rápido, então, um pouco mais ligeiro. Então vamos lá, ó. Seno de 5π sobre 6. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é localizar o 5π sobre 6. Localizei o 5π sobre 6. Agora o eixo do seno está aqui na vertical. E aí qual seria o correspondente desse ponto na sua coordenada y? Então se eu pegar e fizer do mesmo jeito, ó, olha onde que vai bater. No 1 sobre 2. Então eu já sei que o seno de 5π sobre 6 vai ser 1 sobre 2. E é assim que a gente vai fazendo. Tá bom? E aí, beleza, gente. Vou fazendo isso daqui, cosseno de 5π sobre 3. Então, vou fazer a mesma coisa, ó. Esquece isso. Vou localizar o 5π sobre 3, ele fica aqui embaixo. Então, já localizei aqui, ó, 5π sobre 3. E vou até o eixo do cosseno e ele bate na primeira medida. Então, geralmente, você vai ter 3 medidas, a primeira, a segunda e a terceira. Né? E aí você vai vendo os correspondentes para você não precisar ficar fazendo tudo isso. E é claro que se você não tiver o ciclo completo, quando você for construir isso daqui, gente, você vai pensar, isso daqui é a primeira, a segunda e a terceira medida, você tem que saber mais ou menos onde é que está cada quadrante. E aí vamos supor, esse 5π sobre 3. Se você não sabe onde que ele se localiza, galera, de uma maneira bem simples, tá? No lugar do π, você pensa que é 180, porque eles são correspondentes, tá? Então, 5 vezes 180 sobre 3, se você simplificar o 180 com o 3, daqui vai dar 60. E aí você já sabe que 5 vezes 60 vai dar 300. E aí você não pode se esquecer, né, que seria 0, 90, 180, 270 e 360. Então, as extremidades você sempre tem que saber. Então, você tem que saber que o 300 ele fica entre o que seria... Ó, estou colocando aqui para vocês, o 270 aqui e o 360 aqui. Então, ele estaria no meu quarto quadrante, tá bom? Mas, gente, isso daqui foi só uma... Eu tinha comentado para vocês, né, que eu ia mostrar como localizar em graus essas coisas, mas não vou. Gente... Deixa eu mostrar para vocês alguns outros valores. Então, ó, o cosseno de 5π sobre 3, ele fica aqui, né? Ó, 5, de cosseno de 5π sobre 3, ele é 1 sobre 2, desculpa. Ele é 1 sobre 2 também. Beleza, começa a aparecer aqui a tangente, mas antes eu vou mostrar para vocês alguns valores que são importantes pensando ainda no seno e no cosseno, tá bom? Por exemplo, o cosseno de 3π sobre 2. Gente, eu não vou fazer todos, tá bom? Porque, inclusive, se você quiser tentar fazer, depois deixar para mim nos comentários, maravilha, mas tem alguns valores que eles são muito importantes, como eu disse para vocês. Então, ó, o 3π sobre 2, quando a gente vai pensar no cosseno. Então, esse eu quero mostrar com detalhes. Então, já localizo que o meu 3π sobre 2, ele está aqui, ó. Localizei o meu 3π sobre 2. E se eu for chegar no meu eixo dos cossenos, eu vou bater aonde? Então, ó, eu vou chegando, deixa eu aumentar esse tamanhinho aqui, para ficar mais visual para vocês. Vou chegando e eu bati, olha só em quem que eu bati. Eu bati no 0. Então, eu já sei que o cosseno de 3π sobre 2 é 0. Tá? Então, coloca aqui que esse daqui é 0. Só que o cosseno de 0, por sua vez, olha só o que vai acontecer. Então, saia daqui, vocês. Se eu localizar o 0, lembra que eu estou falando dos radianos, tá? Sempre é seno, cosseno, tangente de algum número em radianos. Então, perceba que esse número que está em preto, ele é o valor correspondente ao eixo dos cossenos, né? Que a gente adotou que seria o raio unitário. Esse que está a 0 em azul escuro, azul royal, que seria esse daqui que eu estou sinalizando para vocês.
ele é do eixo das tangentes, e o zero radiano, que é esse daqui, ó, tá, gente? Ele vai estar localizado aqui. E aí, pensando no eixo x, eixo dos cossenos, uma vez que eu localizei o meu zero radianos que está sobre o eixo, o correspondente dele no eixo dos cossenos é o próprio 1. Tá? Então toma muito cuidado com isso daqui, porque vai acontecer a mesma coisa quando a gente estiver falando, por exemplo, do cosseno do π. O cosseno do π, ele está aqui no menos 1, ó, gente, faltou um menos 1 ali. Tá? Então já sei que o cosseno do π, ele é menos 1, porque ele está sobre o eixo correspondente do π no eixo x, é o menos 1. Tá? Então esses são alguns cuidados que vocês precisam tomar. Então vamos lá, vamos colocar que o cosseno de 0 é 1, beleza? Deixa eu ver se, ó, o seno de 2π. Onde está o 2π? Então vamos tirar essas coisas aqui. O 2π, gente, ele está no mesmo lugar praticamente que o 0, né? Então eles são coincidentes, né? Eles são correspondentes. Tem um outro termo também. Mas esses dois bastam. Seguinte, gente, são côngruos, são arcos côngruos. Beleza, é isso que eu deveria ter lembrado. Localizei o 2π. Só que agora, o eixo do seno, gente, vamos lembrar que o eixo do seno está aqui, ó, em azul. Então, se eu for caminhando até chegar no eixo do seno, perceba que eu vou bater no 0. Tá bom? Então, gente, isso aqui é igual ao plano cartesiano. Se você não sabe ainda localizar as coordenadas de um ponto no plano cartesiano, vou deixar aqui no final para vocês no vídeo, porque já tem um videozinho que eu sou bem didático falando sobre isso, tá bom? Então aqui vai ser o 0. Então, ó, aqui o cosseno de 2π vai ser 0. Seno de π sobre 2, que ele é importantíssimo também, porque ele acontece algo muito semelhante a isso, tá? Então, se eu localizar o π sobre 2, ele já está sobre o eixo do seno. Então, tá aqui, né, gente? Ó, o π sobre 2, ele tá aqui, ó. É esse daqui que eu acabei de colocar em laranjinha. Então, eu já sei que o seno de π sobre 2 é 1, do mesmo jeito que se eu fosse pegar o seno de 3π sobre 2, ele seria menos 1, ok? Então, tomem cuidado com essas coisas, porque essas daqui vocês podem acabar errando. Quantas vezes eu já vi aluno meu colocando que o seno de π sobre 2, ele era raiz de 3 sobre 2. E não, gente, não é isso, tá bom? E galera, vamos lá, tangente. A tangente é diferente, vejam só vocês. Se eu quiser pegar, por exemplo, aqui, ó, a tangente de 5π sobre 4. Vou continuar localizando o 5π sobre 4. Então, 5π sobre 4, localizei. Está aqui no terceiro quadrante. Mas, galera, o que vocês precisam saber da tangente? A tangente, ela obrigatoriamente precisa passar pela origem, se você estiver usando o ciclo para localizar isso. Então, você vai sair do ângulo sobre a circunferência, passar pela origem e caminhar até o eixo da tangente, que é aquele eixo que eu coloquei aqui, ó, na direitinha, que está em azul, tá bom? Então, vamos lá, gente, de vermelhinho, ó, sai do ciclo, do ângulo, passa pela origem até chegar. E eu localizo o meu correspondente ali como sendo o correspondente 1. Então, a tangente de 5π sobre 4, gente, ela vai ser 1, ok? Então, a tangente de 5π sobre 4 vai ser 1. Bom, deixa eu pegar aqui um outro valor. Vamos supor que a gente vai pegar o valor da tangente de π sobre 2. Π sobre 2 ela é importante. Ok. Π sobre 2. Π sobre 2 está aqui. A gente já sabe que o π sobre 2 está aqui no laranjinha. Tá? Então, aqui seria o ângulo, né, ou o valor do número real correspondente ao π sobre 2. Só que o que a gente vai fazer? Quando a gente vai tentar passar pela origem, né? Então, assim, ó, tá vendo que ele está acima da origem? Então, tudo bem, a gente sai da origem e passa pela origem e tenta chegar
sempre em linha reta, tá bom? E tenta chegar até o eixo da tangente. Olha só o que vai acontecer. Quando eu saio da origem, que está aqui em roxinho, ó, está aqui em roxinho, e eu saio da origem para passar pelo meu valor do π sobre 2 e tento chegar na tangente, tô aqui em vermelho. Gente, isso aqui nunca vai chegar no eixo da tangente, ok? Porque na geometria plana, tá, gente? Isso daqui nunca vai acontecer porque é paralelo ao eixo da tangente. E o fato de ser paralelo ao eixo da tangente faz com que não exista nem tangente de π sobre 2, nem tangente de, se você reparou aqui embaixo, ó, de 3π sobre 2. Porque a gente tem que, exatamente, né? Esse eixo que seria o eixo do y ou o eixo do seno, ele é paralelo ao eixo da tangente. Então não tem como eles se cruzarem. Logo, a tangente de π sobre 2 vai ser 0? Não! Vou até colocar aqui em vermelho. Ela não existe, tá bom? Ela não existe. Pensando de outra maneira, né? Você pode até fazer seno sobre cosseno. Então, por exemplo, se você lembrar que tangente de... Vou colocar como 90, tá, gente? Tangente de 90 graus é seno de 90 graus sobre o cosseno de 90 graus. 90 graus ele corresponde ao π sobre 2. Só que a gente já viu que o seno de 90 é 1, enquanto que o cosseno de 90, a gente viu, né, que é o cosseno de π sobre 2. Eu cheguei a fazer para vocês. Não fiz, mas ele vai dar zero porque ele é correspondente ao 3π sobre 2, né? De alguma maneira, os dois levam no zero. Mas acredita em mim, dá zero. Isso aqui, gente, é uma indeterminação. Lembra que não existe divisão por zero, né, na matemática básica? Então, isso aqui é uma indeterminação, isso daqui não existe. Por isso, então, que a gente diz que a tangente de π sobre 2 não existe. E, galera, mostrei para vocês aqui como que funcionariam essas coisas. Então, por exemplo, se eu quisesse saber agora, né, a tangente, vai, de 5π sobre 6. Vamos supor que eu quero saber a tangente de 5π sobre 6. Pego 5π sobre 6, passa pela origem, que está ali em roxinho, e aí vê onde é que isso daqui vai bater. Ó. Vai bater no menos raiz de 3 sobre 3. Então, gente, uma vez vocês têm o ciclo já lá tudo bonitinho, pô, é só pegar uma régua e colocar e já era, tá bom? Galera, eu prometi para vocês que eu ia mostrar um extra. O que é o meu extra? O meu extra é mostrar a cotangente. Gente, a cotangente, ela vai ser algo muito parecido com a tangente, só que ela vai ficar aqui em cima, ó. Eu vou fazer também de azulzinho, tá bom? Então ela ficaria aqui, ó. Esse daqui seria paralelo ao eixo dos cossenos. Esse daqui seria o meu eixo da minha cotangente. E aí, basicamente, aqui ficaria o raiz de 3 sobre 3. E aqui, gente, um valor mais aqui para frente, né, seria o valor de raiz de 3. Da mesma maneira que aqui ficaria o simétrico, né, menos raiz de 3 sobre 3. Aqui ficaria o menos 1. Ó, perceba que eu já estou deixando ali que já tem o 1, onde eu acabei de mostrar de laranja, tá bom? E, por último, aqui bem longeão, né, o menos raiz de 3. Então, só para mostrar 1. Então, vamos supor que a gente queira determinar a cotangente de 5π sobre 3, que eu já coloquei ali, está no quarto quadrante. Localizei, lembra que passa pela origem. Passou pela origem, tem que chegar até o eixo da cotangente, tá bom? Então, ó, zoom out, sai do ciclo, passa pela origem, caminha até chegar ali no menos raiz de 3 sobre 3. Então, eu já sei que se eu precisasse desse meu valor, deixa eu diminuir, da cotangente, seria menos raiz de 3 sobre 3. Tá bom? E aí, gente, não sei se vocês conseguem perceber que, como o eixo do cosseno ele é paralelo ao eixo da
cotangente de maneira muito parecida com o que a gente falou que não existe a tangente de π sobre 2 e a tangente de 3π sobre 2, aqui não existiria o quê? A cotangente de π, nem a cotangente de 0, nem a cotangente de 2π, tá bom? Não existiria. E aí você consegue demonstrar da mesma maneira que eu mostrei para vocês, né? Porque se a gente fosse pegar e tentar sair de um desses valores, né? Vamos supor que eu saí do 0 ou do 2π, passei pelo 0 e tracei, isso daqui acaba sendo paralelo, isso daqui, né, esse pontilhado em vermelho, acaba sendo paralelo ao eixo da cotangente, tá bom? Gente, vou ficando por aqui, foi um vídeo completaço, ok? Com isso daqui, você consegue, fazer o que você precisar agora no ciclo, pode fazer o que você precisar em trigonometria. Claro que tem algumas outras relaçõezinhas importantes, mas, gente, domine isso daqui, tá? Domina você construir o ciclo, domina você construir o ciclo em radiano, domina você localizar seno, cosseno e tangente, nem precisa da cotangente, que você vai se virar muito bem em trigonometria, tá bom? Porque sabendo mexer com o ciclo, você consegue fazer equação, você consegue fazer inequação, você consegue fazer ângulos, né, que não estão na primeira volta. Então, por exemplo, se a gente falasse do seno de 900, você dá 2 voltas e para onde. Então, eu vou trazer isso para vocês em mais vídeos, mas dessa vez eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês gostem. E se ainda não forem inscritos, se inscreve no canal. Lembra que eu prometi para vocês que eu ia deixar aqui no cardzinho o vídeo de como localizar os pontos no plano cartesiano. Galera, é isso. Um grande abraço a todos. Espero vê-los num próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau.